Quantas vezes na vida você não se pegou na situação de ter uma boa ideia ou de querer mudar a sua vida em algum aspecto e você ficou esperando para ver se alguém fazia isso junto com você, né? Eu me peguei nessa situação muitas vezes e nos últimos anos é algo que eu venho corrigindo porque eu sempre falo muito sobre autoconhecimento aqui, eu acho que isso é muito importante, que você vive experiências e que principalmente você pare para analisar as coisas que acontecem na sua vida para que você assim consiga mudar o que está errado, né? O primeiro passo para você mudar o que está errado é você conseguir entender, você conseguir enxergar o que está errado. Para isso, você precisa simplesmente refletir sobre as coisas que vêm acontecendo. E em uma dessas reflexões, eu percebi que eu dependia muito das outras pessoas, né? Por mais que eu achasse que eu era bem independente, porque isso vem até de um histórico mais... Quando eu era criança, sabe? Eu era uma criança muito independente, eu não precisava muito dos meus pais, ou de amigos, ou de primos e coisas do tipo. Obviamente, eu sempre estive junto dessas pessoas, né? Mas em momentos em que elas não estavam presentes, eu encontrava maneiras de me entreter, de me divertir, de fazer brincadeiras e principalmente de aprender coisas novas, né? Eu aprendi muita coisa na minha vida pelo autodidatismo mesmo. Então, eu tinha essa impressão sobre mim até eu finalmente perceber que tinham muitas boas ideias que eu não tinha feito e o principal motivo para eu não ter realizado essas boas ideias é porque eu fiquei dependendo de fazer isso com alguém. E eu vejo isso muito acontecendo em empresa, né? Alguém tem uma boa ideia de lançar alguma empresa, né? E essa pessoa procura por um sócio, é a primeira coisa que a pessoa procura. E aparentemente isso não tem nenhum problema, muito pelo contrário, né? Seria uma vantagem você ter um sócio. Mas aí que vem a pegadinha. A maior parte das vezes em que as pessoas se juntam para fazer uma sociedade é pelo simples motivo de que elas têm medo de falhar, porque falhar acompanhado significa dividir a responsabilidade da falha. Mas falhar sozinho significa ter que se olhar no espelho todos os dias e entender que a culpa é toda sua no final das contas. Então isso é muito mais difícil. E quantas vezes eu não tive excelentes ideias, mas eu fiquei esperando para ver se tinha algum amigo que faria essa ideia comigo, ou para ver se eu encontrava alguém em algum lugar, e aí eu falaria dessa ideia, a pessoa abraçaria a ideia, a gente faria juntos. E eu deixei de fazer muita coisa, porque eu tinha medo de falhar, ou até mesmo medo de dar certo muitas vezes. Eu já falei sobre isso neste canal algumas vezes, né? Às vezes você procrastina, ou a causa da sua ansiedade é pelo simples fato de que dar certo ou dar errado significa uma mudança na sua vida. E mudanças são assustadoras na maior parte do tempo, né? Então, basicamente, eu me pegava nessas situações. Eu tinha medo de dar errado, ou eu tinha medo de dar certo, e ter que lidar com a responsabilidade de, às vezes, um negócio que estava dando certo. Olha o quão bizarro é a nossa cabeça. Às vezes eu tinha medo de fazer alguma coisa, e essa coisa dá certo, e eu não tenho ninguém para me acompanhar nessa jornada, e eu estaria completamente sozinho. Enfim, como é que eu ia lidar com isso sozinho? Seria bastante responsabilidade. Eu poderia começar dando certo e depois falhar, e eu não tinha ninguém para dividir a responsabilidade. Enfim, então quando eu percebi isso, eu comecei a tentar me desafiar a fazer coisas sozinho, completamente sozinho, sem depender das outras pessoas. E por incrível que pareça, a maior parte das coisas só é assustadora na sua cabeça. Só na sua cabeça. Quando você vai lá e faz, você percebe que aquilo nem era tão problemático assim. E a verdade é que a maior parte das coisas que podem dar errado na sua vida, elas muito provavelmente serão esquecidas daqui a alguns meses, ou talvez daqui a alguns anos que seja, mas normalmente não são marcas que ficam para a vida inteira. Então a gente costuma ter muito medo de falhar. Por este medo de falhar, ou até mesmo, como eu falei, dar certo, a gente acaba se apegando na ideia de ter outras pessoas para caminhar ao nosso lado, né? Isso é um problema muito sério, porque a grande verdade é que os seus interesses, eles são muito particulares. A maior parte das pessoas não está interessado nas mesmas coisas que você. A maior parte das pessoas não pensa da mesma forma que você. Hoje, obviamente, a gente tem o meio digital, né? A gente tem o online, onde é muito fácil encontrar uma tribo, uma comunidade, encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas que você. Mas no dia a dia, a grande verdade é que é um pouco mais complicado. Os seus amigos da escola, os teus amigos da faculdade, os teus amigos do trabalho, que seja, eles muito provavelmente são diferentes de você. Você tem uma coisa em comum, às vezes mais de uma coisa em comum, né? No caso pode ser o trabalho, a faculdade, às vezes vocês gostam do mesmo estilo musical, que seja, enfim. Mas a maior parte das experiências que vocês tiveram na vida foram diferentes. E mesmo que a experiência tenha sido muito parecida, exemplo, amigos que são seus amigos há muito tempo, né? Desde quando você é criança, a percepção de cada um é diferente. Então vocês vão querer coisas diferentes. Então, enquanto você não tomar a decisão de fazer as coisas sozinho, você vai ficar se frustrando. E muitas vezes você vai criar inimizades com seus próprios amigos porque você acha que eles não são seus amigos de verdade. Aliás, eu
tenho ideias boas, eu peço para que eles me acompanhem e isso não acontece, né? Mas você não pode ficar puto com os teus amigos por conta disso. Porque vocês são diferentes, vocês pensam diferentes, vocês muitas vezes têm objetivos diferentes e a culpa, no final das contas, é sua, porque tudo que você quer fazer, você precisa de alguém para te acompanhar. E a verdade é que você quer simplesmente dividir a culpa, dividir a responsabilidade. E você precisa, de uma vez por todas, fazer as coisas sozinho e arcar com as consequências se for necessário. E aqui vem uma virada de chave muito grande na minha cabeça, né? Quando eu comecei a fazer as coisas sozinho, eu tinha um puta de um receio e tal, e foi um pouco assustador, inclusive. Este ambiente novo, né? Não sei se vocês perceberam, mas é um ambiente completamente diferente de todos os outros vídeos, porque isso aqui é uma casa. Beleza, isso aí você sabe, né? Mas essa aqui é minha casa. Então, eu não moro com ninguém mais, eu moro completamente sozinho agora, faz um mês mais ou menos que eu me mudei. Eu tive uma baixa frequência de vídeos, inclusive por conta da mudança. Um dia eu vou sentar aqui e vou falar sobre mudança, sobre o que eu acho, o que eu penso, né, sobre ir morar sozinho, enfim. Deixa eu ter um tempo a mais para pensar, para raciocinar sobre isso. E aí eu posso dar uma opinião mais concreta, né? Mas enfim, a questão é, eu tô aqui e esse foi um desafio para mim também. Eu já tinha saído da casa dos meus pais, né? Mais de uma vez, eu fui morar com amigos duas ou 3 vezes, não me lembro ao certo. Só que dessa vez eu queria que fosse 100% sozinho. Porque eu sei que eu sou uma pessoa diferente e eu sei que eu queria fazer coisas nessa casa que só acontecem dentro da minha cabeça, só faz sentido dentro da minha cabeça. Então, em um dos quartos aqui eu tô montando uma academia agora, enfim, seria difícil eu encontrar alguém pra fazer isso comigo e dar tudo certo e a gente pensar igual e vamos fazer academia assim e eu vou colocar tal peso aqui e o saco de pancada aqui, sabe? Quando você depende das outras pessoas, né? Quando você faz coisas acompanhados, você tem que levar em consideração a opinião da outra pessoa, obviamente, né? E aí fica mais difícil de fazer as coisas do seu jeito. E, meu Deus do céu, como é bom fazer as coisas do seu jeito, vocês não têm noção. Então, eu incentivo nesse vídeo aqui, eu pensei em fazer esse vídeo exatamente por esse motivo. Eu me mudei pra cá faz um mês mais ou menos e tá sendo uma experiência magnífica. E eu lembro o quão ansioso eu fiquei quando faltavam alguns dias pra eu me mudar, ou no dia da mudança. E eu lembro o choque de realidade que foi na primeira semana. Como eu disse, eu não vou aprofundar muito a minha mudança aqui, né, porque não é sobre isso exatamente o vídeo, mas na primeira semana foi assustador. Eu pensei que eu tava cometendo um erro, sabe? Tipo, cara, por que eu tô fazendo isso? Não é uma necessidade, eu podia esperar uma outra ocasião, será que tá na hora? Enfim. Cara, a hora certa, ela nunca vai chegar. E como eu disse, eu já tinha me mudado pra morar com amigos outras vezes, eu já sabia como era a experiência, eu precisava fazer isso aqui. E eu não sei se vai dar certo de fato, sei lá o que ia dar errado também, sei lá, eu fali, não sei. Mas, cara, é assim... É uma sensação muito boa saber que hoje, depois de várias tentativas de fazer as coisas sozinho e não depender das outras pessoas, é uma sensação muito boa me sentir confiante para fazer as coisas sozinho, sabe? E essa confiança de fazer as coisas sozinho, ela só vem quando você faz isso uma vez atrás da outra. Então, se você pensa, pô, cara, eu vou falar assim, por experiência própria mesmo, né? Como eu disse, quando eu era criança, eu tive muito a questão de conseguir fazer as coisas sozinho, me sentir muito independente, né? Mas quando eu entrei na adolescência, principalmente no começo da vida adulta, eu tinha muitos amigos, eu tinha muitos colegas, então eu sempre tinha alguém para fazer as coisas comigo e eu acabei acostumando, né? E aí depois de ter acostumado com isso, eu percebi que tinha coisas bestas que eu não fazia e não eram coisas que necessariamente me davam medo ou eram coisas absurdas, mas até assistir uma série era uma coisa que eu costumava fazer sempre acompanhado com alguém. Sabe a ideia de, pô, vamos começar a tal série e vamos ver se a gente gosta? Pô, vamos treinar junto? Pô, vamos começar a tal arte marcial e, enfim, a gente vai no mesmo dia? Pô, vamos viajar? Vamos pra praia, sabe? Quando você fica dependendo das outras pessoas para fazer essas coisas básicas, as coisas mais difíceis, adivinha, obviamente você vai acabar dependendo também. E como eu disse, as pessoas são simplesmente diferentes, elas têm objetivos diferentes e tá tudo bem. O seu amigo não deixa de ser seu amigo porque ele não quer acompanhar você no projeto, ou porque ele não quer ir na academia com você, ou porque ele não tá pensando em viajar junto com você. Você precisa fazer as coisas sozinho. Ser independente é libertador. E muitas vezes a gente acha que a gente fica colocando barreiras que tem a ver com as outras pessoas, né? Então, se eu fizer tal coisa e não chamar meu amigo, ele vai ficar triste comigo.
Se eu viajar, se eu me mudar, se eu mudar de país que seja, como é que vão ficar os meus pais? Cara, seus pais viveram sem você antes de você existir. Eles sabem se virar. Assim como você deveria saber se virar também. Então, se a única coisa que te impede de tirar as ideias do papel, de conquistar, realizar os sonhos, os desejos que você tem, se a única coisa que te impede é a falta de companhia, é não ter alguém para ir com você, não tem alguém para fazer com você, comece a fazer o exercício de fazer as coisas sozinho, que seja aos poucos. Comece uma série sozinho, lê um livro sozinho, né? Não sei se você precisa de alguém para vamos ler um livro junto. Às vezes você é esse tipo de pessoa, né? Como eu disse, eu já fui o cara de... Eu não consigo assistir um filme sozinho, uma série sozinho. Eu usava de desculpa. Às vezes eu saía com alguma menina, enfim, e eu usava de desculpa isso. Então, tipo, pô, vamos assistir um filme. E aí eu assisti um filme que eu queria assistir há muito tempo, porque dessa vez eu tava acompanhado. Eu fiz isso muito com ex-namoradas, assim, tipo... As únicas séries que eu terminei até, sei lá, o ano passado, foram séries em que eu assisti acompanhado, né? Então, até hoje eu sou meio ruim de série, assim, eu assisti poucas séries, enfim... Mas hoje eu sei que se eu tiver vontade de assistir alguma coisa, eu vou lá, vou colocar no Netflix e vou assistir, entendeu? Se tiver vontade de comprar alguma coisa no mercado, no shopping, eu vou lá e vou comprar. E eu me mudei agora e eu acho que esse é um dos passos mais independentes possíveis, né? Você pagar todas as suas contas sozinho, você não ter ninguém para te acompanhar, ninguém para tomar café com você, ninguém para jantar com você. Quando eu chego de algum lugar que eu fui, né? Eu chego aqui em casa e, enfim... É silêncio, é escuridão, sabe? Eu ligo as luzes, eu abro o portão, não tem ninguém pra conversar, pra eu falar como é que foi o meu dia, ou contar a experiência de onde eu tinha ido. Sou só eu. Isso é bom pra caralho. Isso é muito bom. E quando eu vim pra cá, né, por conta de várias experiências que eu tive acompanhado, como eu citei, no começo da minha vida adulta e na minha adolescência, cara, a primeira semana foi assustadora. Eu pensei, talvez eu esteja fazendo alguma coisa errada. Não é possível, essa sensação é muito estranha. Mas passou. Porque isso era simplesmente o meu cérebro que tinha acostumado a fazer coisas acompanhado o tempo todo. Então comece aos poucos, assiste uma série sozinho, vai no shopping sozinho. Cara, faz uma viagem nacional sozinho, aqui do lado, sei lá. E você vai ver que a melhor parte disso não é nem a experiência em si. Não é ir no shopping, não é comprar um presente pra você mesmo, não é viajar, não é a viagem. A melhor parte é saber que você pode fazer isso se ninguém quiser fazer com você. Então, eu queria gravar esse vídeo. Eu não sei se ele foi rápido, mas eu espero que sim. Meu intuito era que ele fosse um vídeo um pouco mais rápido. Só pra te dizer isso, tá? Se não tem ninguém pra ir com você, não tem problema. Vai sozinho. Se não tem ninguém pra fazer com você, não tem problema. Faz sozinho. Mas a última coisa que você quer é se tornar uma pessoa dependente demais. Uma pessoa que não faz as coisas que tem vontade de fazer só porque não tem ninguém para fazer junto com você. Só porque não tem ninguém para dividir, que no final das contas, a maior parte das vezes é isso. É alguém para dividir as responsabilidades, e é alguém para dividir a culpa, e é alguém para dividir os problemas. Mas depois de inúmeras experiências, desde que eu percebi que eu tinha esse problema, né? E desde que eu me mudei pra cá e venho refletindo muito sobre isso também, cara, eu percebi que a maior parte das pessoas não tem coragem mesmo, sabe? Eu acho que esse é um dos maiores motivos das pessoas não realizarem os sonhos que elas têm, não conseguirem alcançar o lugar que elas gostariam de alcançar. Não é falta de inteligência, não é falta de oportunidade, é simplesmente a falta de coragem para encarar a situação e fazer sozinho. Então, mais uma vez, para ficar claro, se não tem ninguém para ir com você, vá sozinho.